Mensagens curtas em nome do desaparecido Evan Turner foram enviadas durante meses, assegurando a todos que ele tinha ido para a mãe. Mas na manhã de 14 de dezembro, a câmera térmica mostrou algo diferente. Um ponto quente dentro do silo hermético da Pine Creek Farm. Dentro foi encontrado precisamente Evan, e ele definitivamente não tinha ido a lugar algum. Seu desaparecimento foi mascarado durante 4 meses com apenas algumas palavras. 14 de dezembro de 2024. Madrugada de inverno. Pine Creek Farm. Um lugar silencioso e isolado, localizado a 11 quilômetros de Elmore, uma pequena cidade no estado de Michigan. A fazenda pertence a Caleb Turner, um mecânico local que vive recluso e quase não se comunica com os vizinhos. Ele leva uma vida simples, conserta equipamentos dos fazendeiros vizinhos, cuida da propriedade e, aparentemente, não se destaca em nada. Os técnicos da empresa Agritherm Audit, Jake Rollins e Stanley Ford, chegaram à fazenda para realizar uma auditoria padrão de inverno sobre perdas de calor. Sua tarefa? Verificar edifícios e silos, identificar possíveis vazamentos de calor para ajudar o fazendeiro a economizar dinheiro no aquecimento. Uma verificação normal leva cerca de 1 hora. Nada suspeito e muito menos criminoso estava planejado para ser descoberto aqui. Mas exatamente às 6h42, o dispositivo FLIR, usado para detectar anomalias nas perdas de calor, mostra um detalhe estranho. Um dos silos metálicos, coberto de geada e vazio há muito tempo, de repente emite uma silhueta vermelha clara, visível através do fundo azul frio. O contorno térmico é nítido, grande, parecido com a figura de uma pessoa. Os técnicos não acreditam no que veem, mas são obrigados a verificar, pois isso não deveria acontecer. O silo está vazio há vários meses. Stanley sobe pela escada até o topo do silo e abre a tampa. Nenhum odor desagradável, o interior está seco, frio. No entanto, no centro, entre uma camada de cal, jaz um corpo antinaturalmente reto e completamente imóvel. À primeira vista é claro, está lá há muito tempo. A aparência? Restos completamente secos de um adolescente. Alguns minutos depois chega a polícia e o silo torna-se local do crime, e a auditoria rotineira de perdas de calor, o início de uma investigação séria. Os policiais identificam rapidamente a identidade. É Evan Turner, de 14 anos, filho do dono da fazenda. O menino havia desaparecido 4 meses atrás. Todos esses meses o pai assegurou aos vizinhos e conhecidos que Evan vivia com sua mãe em outra cidade. A versão era confirmada por mensagens SMS enviadas do telefone pessoal de Evan. Curtas, calmas, absolutamente neutras. Ninguém poderia ter pensado que por trás dessas palavras se escondia uma mentira. A fazenda é completamente isolada. Os vizinhos não conseguem acreditar que o silencioso e reservado Caleb possa estar conectado com algo tão terrível. Mas a polícia não tira conclusões precipitadas. Eles sabem que em casos como esses não se deve apressar com acusações. Em primeiro lugar, a investigação inicia a verificação do círculo mais próximo. O principal suspeito, Caleb Turner. Ele é o único adulto na fazenda que tinha contato regular com o filho antes do desaparecimento. Suas declarações de que Evan havia ido para a mãe agora são completamente refutadas pelos fatos. Verificam sua rotina diária, conversas com vizinhos, comportamento e relacionamento com o filho. Além do pai, a suspeita recai sobre 2 adolescentes locais. Várias vezes foram vistos tentando entrar em territórios alheios, particularmente em celeiros de fazendas vizinhas. Ambos estavam anteriormente fichados por infrações menores. Coincidem a idade, altura, compleição e, o mais importante, o tamanho do calçado com a pegada encontrada na parede interna do silo. A polícia leva os adolescentes à delegacia para interrogatório detalhado. Coleta amostras de calçados e compara com a pegada encontrada. Isso ainda não é prova de culpa, mas uma pista importante. A pegada de calçado de tamanho adolescente encontrada dentro do silo torna-se a primeira pista da investigação. Na etapa inicial, parece a mais promissora. Os investigadores acreditam que um dos adolescentes poderia ter entrado no silo pouco antes da descoberta do corpo, possivelmente verificando o território. Os adolescentes são interrogados.
mas negam categoricamente o envolvimento e insistem que nunca estiveram dentro desse silo específico. A polícia ainda não obtém confirmações diretas de suas palavras, mas também não pode acusar por enquanto. Poucos fatos demais. O ponto de virada crucial da investigação chega quando a polícia obtém dados da operadora Bell Mobility. A ordem número 1420-BM permite que estudem detalhadamente como exatamente as mensagens foram enviadas em nome de Evan. A operadora informa que todos esses SMS chegaram através de um nó fêmito doméstico instalado na casa de Caleb Turner. Isso significa uma coisa: o remetente das mensagens estava constantemente perto da casa. Agora está claro que Evan não apenas nunca deixou a fazenda, mas alguém criou especificamente a aparência de que ele estava vivo. E bem, a investigação entende que está lidando com uma pessoa capaz de manipulação longa e convincente, capaz de manter perfeitamente uma ilusão por vários meses. Agora, o principal enigma da investigação: quem exatamente enviava as mensagens? Por que precisava disso? E por que ninguém suspeitou do engano antes? Na manhã após a descoberta de Evan, a polícia de Elmore se aprofunda nos detalhes do estilo de vida de Caleb Turner, que oficialmente se tornou o principal suspeito. Os investigadores estão interessados no regime noturno de sua vida, que agora se tornou o enigma-chave deste caso. Toda noite, Caleb Turner deixava o quarto sótão e ia para uma oficina, localizada em um prédio separado na fazenda. Ontem à noite, ele já havia dado uma breve explicação aos policiais, citando como única razão o barulho que o impedia de dormir. Mas a investigação precisava de mais concretude e evidências. Os policiais verificaram detalhadamente os dados médicos de Caleb, solicitando documentos na clínica Barry pela ordem número BC 5092 de 2024-12-15. Os papéis obtidos confirmaram um detalhe importante, anteriormente desconhecido pela polícia e público. Caleb sofria de insônia pós-traumática desde 2019. A doença se desenvolveu após um acidente na fazenda que ocorreu há muitos anos. Desde então, Caleb se dirigia regularmente aos médicos com queixas de problemas crônicos de sono, ansiedade e despertares noturnos. Segundo os dados oficiais da clínica, a última receita de diazepam ele recebeu em 18 de dezembro de 2023. Foram prescritos 100 comprimidos do medicamento. Os policiais entendiam que um medicamento como o diazepam geralmente permite a uma pessoa dormir calma e profundamente. Portanto, surgiu uma inconsistência óbvia com as declarações de Caleb sobre o ronco de Evan, que supostamente o incomodava toda noite. A segunda conversa com Caleb aconteceu na pequena sala de estar da casa da fazenda, rodeada por oficiais e funcionários do laboratório tirando impressões digitais e fotografias. Caleb mantinha a calma, embora visivelmente nervoso. À pergunta repetida dos investigadores sobre os movimentos noturnos, ele respondeu brevemente. Já disse. Evan roncava alto. O diazepam realmente ajudava, mas não o suficiente para eu conseguir dormir perto. Eu acordava toda noite e ia para a oficina, porque lá era mais silencioso. Lá eu me sentia mais confortável. Os investigadores não discutiram. Em vez disso, verificaram as gravações de vídeo da câmera de vigilância do pátio da fazenda, obtidas pela ordem número CCTV 129/2024. A gravação fixou claramente que na noite em que Evan desapareceu, a máquina Bobcat foi ligada e funcionou das 4h50 às 5h10 da manhã. Isso não coincidia com as declarações iniciais de Caleb, onde ele mencionava apenas dormir ou trabalhar dentro da oficina. Esta gravação quebrou a integridade de seu álibi, colocando em dúvida as explicações sobre os despertares noturnos. Os investigadores esclareceram com Caleb quem mais poderia ter usado o Bobcat. O homem calmamente apontou para as chaves penduradas em um gancho na entrada da oficina. Elas estão sempre lá. Não as escondo. Qualquer um poderia ter pegado e ligado a máquina. Não é segredo. Às vezes, os vizinhos a emprestavam sem avisar. Vocês podem perguntar para qualquer um aqui. Eles confirmarão. A versão de Caleb complicou o trabalho da polícia. Teoricamente, qualquer um poderia ter usado as chaves. Os investigadores foram forçados a deixar essa possibilidade em aberto por enquanto, embora internamente considerassem tal cenário improvável e muito conveniente para o suspeito. Por enquanto, a pista permanecia marcada como não fechada
e requeria confirmação ou refutação posterior. Enquanto isso, os criminalistas continuaram estudando o Bobcat e fizeram uma descoberta que fortaleceu as suspeitas contra Caleb. No pedal de controle da máquina foram descobertos vestígios microscópicos de sangue. A análise laboratorial preliminar confirmou o tipo sanguíneo AB, exatamente o mesmo tipo que Evan tinha. Este foi um avanço sério na investigação. Agora ficou evidente que precisamente o Bobcat foi usado para mover os restos pesando cerca de 48 quilos a uma distância de aproximadamente 25 metros pelo território da fazenda. Esta descoberta mudou seriamente a direção da investigação. Caleb teria que explicar como exatamente sua máquina se envolveu no ocorrido e por que ele não sabia nada sobre isso. No entanto, nesta etapa, a investigação não se apressou em expressar acusações diretas. O álibi de Caleb apenas rachou, mas ainda se mantinha. Muito dependia da perícia final, que deveria confirmar que o sangue encontrado pertencia precisamente a Evan. Os oficiais de polícia de Elmore agora entendiam que estavam lidando não apenas com o lado técnico do incidente, mas também com os profundos problemas pessoais de Caleb Turner, sua insônia crônica e uso de medicamentos que poderiam ter influenciado seu comportamento e decisões. A polícia de Elmore foi forçada a ampliar o círculo da investigação depois que a versão de Caleb de que Evan Turner tinha ido para a mãe começou a desmoronar diante de seus olhos. Até a descoberta dos restos de Evan no silo, esta história era a única verdade que os habitantes da cidade e parentes do adolescente conheciam. Agora, os investigadores estudam os fatos para entender se a versão do pai era apenas uma cobertura conveniente. Evan foi para a mãe. Uma frase que soava convincente exatamente até o momento em que os fatos intervieram. Os investigadores precisavam estabelecer se algo, além das mensagens curtas em nome de Evan, confirmava esta mudança. Para um quadro completo, os investigadores solicitaram os registros de voo da empresa Air Canada pela ordem número AC 846 de 2024, 12/16. Os dados dos voos de Leila Mahdi mostravam um quadro claro de sua vida em Calgary. Segundo os relatórios da companhia aérea, Leila nunca voou para Ontário no período de setembro a dezembro de 2024. Nenhuma passagem aérea comprada em seu nome neste período foi registrada. Isso confirmou imediatamente que o adolescente não poderia ter ido para a mãe de avião. A polícia verificou os fluxos financeiros nas contas de Leila Mahdi pela ordem número BM 772 de 2024, 12/16. Os extratos mostraram pagamentos mensais regulares de pensão alimentícia de Leila para Caleb Turner, mas não descobriram nenhum gasto relacionado à viagem de Evan, nem bilhetes, nem reservas de hotéis, nem quaisquer outras transações que confirmariam a versão de Caleb. O dinheiro era transferido estavelmente e gastos com a chegada do filho simplesmente não existiam. Os policiais realizaram um interrogatório à distância de Leila Mahdi através de videoconferência da delegacia de Elmore para Calgary. Suas declarações confundiram ainda mais a investigação. Leila contou que mantinha contato com o filho regularmente, predominantemente através do Telegram. O último diálogo completo no chat aconteceu em 10 de janeiro de 2024 às 22h15. Depois disso, a comunicação se cortou inesperadamente. Logo, ela começou a receber mensagens de Evan exclusivamente na forma de SMS curtos. Essas mensagens eram secas, formais, desprovidas da emotividade habitual. Leila tentava descobrir com o filho por que ele havia parado de escrever normalmente, mas em resposta recebia apenas frases monossilábicas de que tudo estava bem e não havia com o que se preocupar. Ela não deu importância especial a essas mudanças, explicando-as pelo fechamento adolescente e distanciamento do filho dos pais. Agora, após a terrível descoberta na fazenda, ela foi forçada a reconhecer o óbvio. Desde 11 de janeiro de 2024, seu filho havia parado de responder por si mesmo. A vizinha Sra. Olsen, que vive perto da fazenda Pine Creek, declarou inesperadamente à polícia que cedo na manhã de 11 de janeiro viu um certo entregador. Segundo ela, um homem em uniforme de carregador chegou em uma van branca comum e tirou da casa de Caleb Turner uma mala grande ou container. A mulher afirmava que lhe pareceu que precisamente esse entregador havia levado Evan.
Os policiais trataram com cautela as declarações da vizinha, já que ela não conseguiu fornecer uma descrição detalhada da aparência do entregador ou do número da van. No entanto, o fato da existência de tal testemunha foi registrado. Para verificar essas declarações, os investigadores solicitaram gravações de câmeras de vigilância de estradas próximas e rodovias. A gravação da dashcam de um caminhão que vinha em sentido contrário, circulando pela rodovia Ontario Highway 43, fixou às 4h58 da manhã de 11 de janeiro de 2024 um detalhe estranho. Uma van branca estacionada no acostamento com um container traseiro aberto. Na gravação, se vê claramente que o container está vazio e o motorista ausente. A polícia começou a verificar ativamente o registro de todos os veículos similares e possíveis rotas, mas rapidamente se deparou com um obstáculo. A placa na gravação estava ilegível e não havia características claras do motorista. O entregador desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, e nenhum dos serviços de entrega locais confirmou o trabalho nesta zona no período indicado. O fato do aparecimento do misterioso entregador permanecia em questão. Os investigadores admitiam que a versão da Sra. Olsen poderia ser apenas uma coincidência fortuita ou resultado de suas fantasias, mas não podiam ignorar o fato do aparecimento de um veículo desconhecido perto da fazenda. Neste momento, a investigação se deparou com um novo problema. Mesmo se o entregador existisse, nenhuma confirmação de que Evan havia deixado a fazenda foi encontrada. Leila Mardi confirmou que o filho não havia vindo vê-la. Os registros de voo e dados bancários confirmaram suas palavras. A versão de Caleb sobre a viagem do filho para a mãe desmoronava definitivamente, não resistindo à verificação dos fatos. Agora os investigadores tinham que estudar cuidadosamente as novas estranhezas, descobrindo o que realmente aconteceu na manhã de 11 de janeiro perto da casa de Caleb Turner, e quem exatamente enviava as mensagens para a mãe, assegurando-lhe que tudo estava bem com Evan, embora isso fosse obviamente uma mentira. A investigação continuou estudando as estranhezas e contradições em torno do desaparecimento de Evan Turner. A atenção da polícia voltou aos detalhes técnicos que anteriormente não pareciam importantes. Entre os técnicos que realizavam a inspeção térmica na fazenda, apareceu uma nova testemunha. Thomas Reed, funcionário da empresa Agritherm Audit, que operava a câmera térmica FLIR I-54. O que mais a inspeção térmica FLIR poderia ter preservado, além da gravação já conhecida que descobriu os restos de Evan? Os investigadores contataram Thomas Reed para verificar cuidadosamente todo o registro do diário da câmera térmica. Precisamente Thomas lhes forneceu os dados da câmera termográfica, que anteriormente não haviam sido examinados com a devida atenção. Descobriu-se que a inspeção FLIR na fazenda não era realizada pela primeira vez. Exatamente alguns meses antes da descoberta de Evan, em 14 de janeiro de 2024, uma verificação térmica também foi realizada na Pine Creek Farm. Os dados do diário da câmera térmica, fixados em 14 de janeiro de 2024 às 5h07 da manhã, mostram calor fraco, mas claramente perceptível disperso dentro do mesmo silo. Neste momento, o silo, segundo os documentos da fazenda, deveria estar completamente vazio e sem uso. Na inspeção repetida de 24 de maio de 2024 às 6h42 da manhã, a câmera térmica registrou já um contorno térmico brilhante e claro. A temperatura dentro do silo atingia mais 9 graus Celsius, apesar do forte frio lá fora. Isso confirmava que entre as duas verificações algo havia mudado seriamente dentro do silo. Não deveria haver razões para tal calor, já que, segundo todos os documentos técnicos e declarações do dono da fazenda, não há e nunca houve aquecimento elétrico neste objeto. Thomas Reed explicou aos investigadores que tais anomalias geralmente estão relacionadas com a presença de algum ser vivo ou processos internos que produzem calor. A primeira versão que a polícia considerou, um animal que havia caído acidentalmente dentro, mas os especialistas CSI refutaram completamente esta versão. Nenhum vestígio de patas de animais foi descoberto no silo. A escotilha do silo estava confiavelmente fechada do lado externo. A variante com fera selvagem foi excluída definitivamente.
A polícia também tentou verificar a versão de que o silo poderia ter sido um refúgio temporário para alguém dos moradores de rua locais. Teoricamente, uma pessoa poderia ter encontrado abrigo lá numa noite gelada. No entanto, esta versão também perdeu rapidamente credibilidade. O lugar estava muito isolado. O acesso ao silo era complicado e nenhum outro vestígio humano foi encontrado durante a inspeção. A versão do morador de rua ainda permanecia oficialmente aberta para uma investigação, apesar da improbabilidade. No entanto, nenhum habitante local, nem trabalhadores da fazenda, nem o próprio Caleb Turner confirmavam a presença de pessoas estranhas na fazenda durante os meses de inverno. Também não havia declarações de desaparecimento ou reclamações de invasão. No entanto, a polícia ainda mantinha cautela e mantinha esta versão aberta exclusivamente formalmente, esperando confirmações ou refutações adicionais. Os especialistas CSI realizaram uma inspeção detalhada repetida do silo. No lado interno da escotilha foi encontrado um pequeno fragmento de tecido quase imperceptível. Os criminalistas determinaram rapidamente que era uma fibra de tecido de flanela vermelha e preta, típica do pijama de Evan, no qual, segundo as declarações de Caleb, o adolescente usualmente dormia. Esta descoberta criava uma nova conexão importante. O adolescente não simplesmente acabou no silo por acaso ou por descuido de alguém. Ele foi colocado lá intencionalmente durante a noite, em roupa de dormir. A fibra no parafuso interno da escotilha testemunhava que o adolescente poderia ter tocado a tampa ou até tentado abri-la por dentro. No entanto, ainda não foram estabelecidas as circunstâncias exatas nas quais o pedaço de tecido chegou ao parafuso da escotilha. Os investigadores não se apressaram em conectá-lo diretamente com o trabalho noturno da máquina Bobcat, deixando esses detalhes para perícias posteriores. Mas a descoberta em si mesma fortalecia substancialmente as suspeitas e permitia reconstruir mais claramente a sequência de eventos daquela noite de janeiro. Agora a investigação entendia que estava lidando não apenas com uma anomalia técnica e uma mancha térmica inexplicável, mas também com prova factual de que Evan acabou no silo ainda vivo ou recentemente colocado lá. Esta descoberta forçou a polícia a prestar ainda mais atenção às declarações de Caleb e seus movimentos noturnos pela fazenda. Logo, os investigadores teriam que determinar definitivamente se o tempo de movimento de Evan coincidia com o trabalho do Bobcat e as ações noturnas de Caleb. A investigação retorna alguns meses ao passado, ao frio dia de inverno de dezembro de 2023. Caleb Turner, fazendeiro e mecânico, novamente se encontrou no centro da atenção policial, desta vez devido à aquisição de uma grande quantidade do medicamento diazepam. Precisamente então foi comprado aquele estoque que alguns meses depois estaria no centro da investigação do desaparecimento de seu filho Evan. Para que Caleb precisava de 100 comprimidos inteiros de diazepam e por que tentava esconder a escala desta compra? Naquele dia, Caleb chegou à farmácia Guardian Pharmacy em sua picape preta Ford F-150, percorrendo uma distância de 7,8 quilômetros da fazenda. Usualmente, tais compras são acompanhadas pelo uso de cartão bancário ou cartões de bônus para descontos, mas desta vez ele preferiu pagar em dinheiro. O recibo foi encontrado durante a busca na fazenda pela polícia alguns meses depois, e nele faltavam quaisquer sinais que permitissem identificar o comprador, exceto o nome do próprio medicamento e a data de aquisição. O recibo descoberto pela polícia fixava claramente o fato do pagamento em dinheiro. Nem cartão de bônus, nem cartão de desconto foram utilizados. A funcionária da farmácia depois lembrou que Caleb recusou quaisquer descontos e bônus, declarando que não era necessário. Precisamente este gesto atraiu a atenção da investigação. Tal cautela sugeria pensamentos sobre uma tentativa de esconder o fato de aquisição de um grande lote de medicamento tranquilizante. Paralelamente, os investigadores verificaram os dados médicos do arquivo escolar da escola secundária de Elmore, onde Evan estudava. No relatório da enfermeira escolar, elaborado alguns meses antes, continha-se um detalhe importante que explicava os problemas de sono na família Turner. Evan havia sido diagnosticado com uma forma grave de apneia noturna, distúrbio da respiração acompanhado de roncos altos e paradas frequentes da respiração durante o sono. A enfermeira recomendava oficialmente o uso de um aparelho CPAP, dispositivo especial para normalizar a respiração, mas sua família nunca o adquiriu.
Quando os policiais voltaram a levantar a questão das razões da recusa em comprar o aparelho CPAP, Caleb Turner declarou seca e confiantemente: "É muito caro para a nossa família. Não podia me permitir tal gasto. Nos virávamos sem ele." No entanto, ao comparar os gastos para a aquisição de um lote tão grande de diazepam, os policiais duvidaram desta explicação. O diazepam também não era um medicamento barato, especialmente em tais quantidades. Ainda mais questões suscitou o fato de que 100 comprimidos de diazepam desapareceram literalmente em 3 semanas após a compra. Durante este tempo, o entorno notava que Caleb parecia apático, cansado e lento. Mas ninguém notou nele sinais evidentes de overdose. Neste período fixado pela polícia, Caleb continuava trabalhando, dirigia o carro e até realizava trabalhos de reparo para os vizinhos. A investigação não conseguia entender onde haviam desaparecido os comprimidos, se não se observava consumo excessivo evidente por Caleb. Quando os investigadores começaram a levantar a questão da quantidade de comprimidos desaparecidos, o advogado de Caleb propôs uma versão alternativa, propondo considerar os experimentos adolescentes de Evan. Segundo a defesa, Evan poderia ter tomado os comprimidos independentemente, decidindo experimentar algo novo ou simplesmente cometer uma tolice adolescente, sem perceber as possíveis consequências. Esta versão se tornou para a defesa uma explicação conveniente do estranho desaparecimento do diazepam. Nos primeiros dias da investigação, tal cenário não parecia completamente inverossímil e foi oficialmente incluído nos materiais do caso como versão que requeria verificação posterior. No entanto, logo a polícia recebeu os resultados do estudo toxicológico do Centro Toxicológico de Toronto, que mudaram a percepção do ocorrido de forma cardinal. Na conclusão do centro, dizia-se que no organismo de Evan foi descoberto um conteúdo extremamente alto de diazepam. No estômago do adolescente foram descobertos 42 miligramas de substância, o que excede significativamente a norma médica admissível para uma tomada única. No sangue, a concentração atingia nível letal, e isso significava uma coisa: Evan recebeu diazepam em quantidade incompatível com a vida, e a versão da tomada acidental ou experimento adolescente, embora parecesse conveniente para Caleb e sua defesa, agora começava a rachar seriamente. A polícia novamente direcionou sua atenção para Caleb. Agora os investigadores deviam estabelecer como exatamente tal quantidade de diazepam chegou ao organismo do adolescente e por que Caleb escondia com todas as forças a escala de sua aquisição do medicamento. Estes detalhes se tornaram uma nova direção criticamente importante da investigação, e a polícia começou a observar mais atentamente cada ação de Caleb, suas decisões financeiras e pessoais, entendendo que as respostas para muitas perguntas agora se escondiam precisamente naquela estranha aquisição de comprimidos de 18 de dezembro de 2023. Os investigadores estudavam cuidadosamente as últimas horas de vida de Evan Turner, tentando entender na companhia de quem ele se encontrava na noite antes do desaparecimento. Estabelecer a verdade ajudaram os rastros digitais preservados pelos adolescentes nas redes sociais. Com quem Evan passou a noite na véspera do desaparecimento? As gravações da transmissão do TikTok confirmaram que na noite de 10 de janeiro, Evan se encontrava no café Downtown Diner na companhia de 2 amigos, Nick Watson e Sarah Lee. O vídeo começou às 22h11 e continuou até às 23h40. Os adolescentes estavam relaxados, riam e conversavam. Evan bebia chá com mel. Este fato foi confirmado pelo recibo do café e registros do pessoal. O vídeo stream e os logs Wi-Fi coincidiam completamente, o que confirmava o local e tempo exatos do encontro. Os investigadores interrogaram detalhadamente os funcionários do café. Estava claro que a bebida pedida por Evan não poderia ter sido alterada pelos amigos, já que o chá, imediatamente após o preparo, foi servido pessoalmente a Evan. Após o fim do encontro, Nick e Sarah voltaram para casa, o que era confirmado pela câmera de vigilância na entrada do café e ruas vizinhas. Os policiais consideraram se Nick e Sarah poderiam ter influenciado de alguma forma o estado de Evan. No entanto, descobriu-se que até a fazenda Pine Creek havia quase 8 quilômetros e Nick Watson não tinha carteira de motorista. Numa hora tardia e sem transporte, os adolescentes não poderiam ter chegado à fazenda despercebidos.
o que diminuía substancialmente a probabilidade de seu envolvimento. No entanto, a investigação descobriu um momento incomum nas redes sociais. Nick Watson deixou um comentário sobre o stream. Caleb novamente escrevendo para minha mãe às 2 da manhã. Os investigadores, a princípio, levaram isso a sério. Depois descobriu-se que isso era apenas uma piada adolescente, baseada no hábito de Caleb de enviar mensagens aos vizinhos tarde da noite. Não havia outras evidências do envolvimento de Caleb em estranhas mensagens noturnas para a família de Nick, mas a principal descoberta esperava a polícia adiante. Os investigadores solicitaram acesso à conta iCloud de Nick e estudaram os dados que o adolescente guardava em seu telefone. Entre os arquivos no armazenamento em nuvem de Nick foi encontrada uma gravação de vídeo curta, feita às 2h48 da noite de 11 de janeiro, algumas horas após o encontro no café. No próprio vídeo, havia uma montagem comum de clipe adolescente que Nick preparava para as redes sociais. Mas os especialistas CSI prestaram atenção aos sons que caíram acidentalmente no fundo da gravação. No silêncio noturno se ouvia distintamente o som do motor Bobcat, carregador agrícola pertencente à fazenda Pine Creek. Este som já era familiar para a polícia pelas gravações das câmeras da fazenda. Além disso, na gravação eram distinguíveis batidas metálicas parecidas com o som de uma escotilha sendo aberta ou fechada. E, finalmente, outro som no fundo coincidia completamente com o ronco de Evan, que havia sido fixado anteriormente nos relatórios médicos. Os especialistas declararam confiantemente que esses sons caíram no vídeo acidentalmente, através da janela aberta do quarto de Nick. A casa do adolescente se encontrava suficientemente perto da fazenda para que o som, numa noite silenciosa, se transportasse clara e distintamente. Assim, a gravação de vídeo acidental inesperadamente se tornou evidência importante, confirmando que Evan estava na fazenda no momento em que lá trabalhava a técnica. Agora a investigação podia estabelecer exatamente o tempo dos eventos na fazenda na noite do desaparecimento. As suspeitas que anteriormente recaíam sobre os amigos de Evan começaram a enfraquecer. Era evidente que os adolescentes se encontravam longe da fazenda e se tornaram apenas testemunhas acidentais do que acontecia naquela noite no território da Pine Creek Farm. Agora a investigação recebeu confirmação de peso de que precisamente na fazenda na noite tardia foram produzidas ações que levaram ao desaparecimento de Evan. No entanto, o papel exato de Caleb neste assunto permanecia ainda não completamente esclarecido. Os investigadores intencionalmente não revelaram a Nick e Sarah o significado dos detalhes que haviam encontrado. Os adolescentes foram deixados fora das suspeitas, considerando-os apenas testemunhas por coincidência fortuita de circunstâncias. A pergunta principal da investigação agora se reduzia às ações de Caleb e eventos na fazenda, que fixou a gravação acidental do telefone do adolescente. O grupo CSI obteve acesso aos registros do nó femtodoméstico Bell Mobility instalado na fazenda Pine Creek. A investigação esperava que esses registros esclarecessem de onde exatamente foram enviadas aquelas misteriosas mensagens SMS que durante vários meses convenceram a todos de que Evan estava vivo e se encontrava longe de casa. O que exatamente mostrariam os registros do nó femtodoméstico sobre a origem das mensagens? Os primeiros resultados da análise foram secos, mas inequívocos. As mensagens em nome de Evan foram enviadas da zona de ação do nó doméstico, cuja potência do sinal constituía apenas 2 mW. O raio de ação de tal dispositivo não excedia 30 metros. Tecnicamente, isso significava que o remetente das mensagens devia se encontrar fisicamente perto do dispositivo durante o envio dos SMS. Os registros mostraram datas concretas de envio: 16 de janeiro, 3 de fevereiro, 29 de março e 12 de abril de 2024. Eram precisamente essas mensagens que supostamente confirmavam a localização de Evan em Calgary com sua mãe. CSI estudou cuidadosamente a localização do nó femto e todos os edifícios circundantes. O silo onde descobriram Evan se encontrava a uma distância de 90 metros do nó, muito longe para um sinal tão fraco. Ao mesmo tempo, a oficina onde Caleb passava as noites se localizava a apenas 18 metros do nó femto. Os especialistas fizeram a pergunta-chave aos técnicos da Bell Mobility. Existia a possibilidade de substituição de cartão SIM ou e-mail do telefone para enviar uma mensagem remotamente?
A resposta dos especialistas foi categórica: não. A rede da operadora excluía o spoofing e-mail, o que significava que as mensagens eram enviadas estritamente do dispositivo real e de um local físico concreto. A investigação imediatamente verificou quais dispositivos estavam registrados na rede doméstica nas noites de envio das mensagens. O único dispositivo ativo na rede nessas noites pertencia precisamente a Caleb Turner. Era seu telefone pessoal. Assim, a versão de que alguém mais poderia ter enviado esses SMS desmoronou definitivamente. Anteriormente, foi proposta a hipótese de que o silo poderia ter sido usado como refúgio de uma pessoa sem teto. Esta versão foi verificada pelo grupo CSI com a ajuda de análise repetida de imagens térmicas de 14 de fevereiro, 14 de março e 14 de abril de 2024. Todas as imagens mostraram ausência absoluta de quaisquer mudanças térmicas. O silo se encontrava em estado de termostática completa. Ninguém entrava e saía dele nesses períodos, e nenhuma pessoa poderia ter permanecido lá despercebida. Assim, a hipótese do sem-teto foi completamente excluída e oficialmente fechada. A investigação também excluiu definitivamente a participação dos adolescentes, Nick e Sarah, assim como do misterioso entregador supostamente visto pela vizinha Olsen. Nenhuma dessas pistas tinha mais fundamento. O momento-chave da investigação foi a descoberta feita pelos criminalistas CSI durante a inspeção repetida da fazenda. Durante a análise detalhada da cozinha e seus utensílios, CSI descobriram microgrânulos de diazepam na superfície interna do bule infusor. A análise espectral mostrou coincidência completa com os comprimidos anteriormente comprados por Caleb. Esta era a evidência extremamente importante que vinculava o desaparecimento de Evan e o nível letal de diazepam encontrado em seu organismo com um objeto doméstico comum. O chá tranquilizante que Evan bebeu em casa revelou-se de forma alguma tão inofensivo quanto parecia no início. CSI confirmaram que as micropartículas não eram contaminação acidental, mas adição intencional de substância. Agora a investigação sabia como exatamente o diazepam chegou ao organismo do adolescente. Isso permitia à polícia se concentrar na personalidade de Caleb, que tinha livre acesso ao medicamento e ao bule na fazenda. Assim, no início do verão de 2024, a investigação se focalizou definitivamente em Caleb Turner. As evidências reunidas por CSI fecharam todas as versões secundárias e mostraram que o pai do adolescente não apenas enviava mensagens falsas, mas também evidentemente tinha relação com o ocorrido naquela noite fatal de janeiro. A investigação evitava cuidadosamente a discussão aberta do motivo de Caleb. No entanto, as evidências se dispunham numa cadeia única dirigida precisamente contra ele. Todos os detalhes confirmavam sua participação direta nos eventos daquela noite, e agora a polícia intencionalmente se dirigia para a etapa final da investigação, preparando cuidadosamente o terreno para as acusações diretas que deviam seguir em breves. O caso de Evan Turner não era mais um enigma com múltiplas versões. Se tornou um caso claramente delimitado contra uma pessoa que escondia suas ações atrás da máscara de pai atencioso e vizinho. Precisamente, Caleb Turner se encontrou no centro de todos os fatos e circunstâncias reunidos pela investigação. Agora a CSI esperava a última etapa da investigação, na qual restava formular o motivo final, ainda não expresso oficialmente. No entanto, já agora era evidente que por trás dos atos de Caleb havia algo mais que um simples desejo de esconder um acidente. A investigação se aproximava das respostas, e essas respostas deviam destruir completamente a imagem de Caleb Turner tal como a conheciam os habitantes de Elmore. A investigação atingiu aquela etapa onde já ninguém podia duvidar do papel-chave de Caleb. Adiante estavam apenas as etapas formais do procedimento e as acusações oficiais. Mas, por enquanto, o motivo permanecia escondido. E esta era a última incógnita que separava os investigadores da conclusão da investigação. A investigação se aproximou estreitamente do motivo das ações de Caleb Turner. Com cada novo fato, a imagem do mecânico silencioso e fechado da Pine Creek Farm deixava de parecer como a apresentavam os vizinhos e conhecidos. Sob a calma exterior se escondia a pressão que Caleb experimentava devido à falta constante de sono e problemas financeiros.
Agora, a investigação precisava entender até onde ele poderia ter ido para obter aquilo de que necessitava desesperadamente. Silêncio noturno absoluto. A que Caleb estava disposto para conseguir o silêncio absoluto? Os documentos financeiros da empresa Kingston Rail Maintenance, onde Caleb trabalhava meio período em turnos noturnos, revelaram um detalhe importante. Devido a seus atrasos constantes, seu salário era regularmente sujeito a multas. 3 atrasos fixados em novembro de 2023 levaram a uma dedução de 10%. Isso atingiu seriamente seu orçamento, agravando a tensão financeira. CSI estudou os recibos de caixa de Caleb e descobriu que em 9 de janeiro de 2024, um dia antes do desaparecimento de Evan, ele adquiriu um conjunto de tampões de ouvido na loja Canadian Tire. A perícia mostrou que os tampões foram abertos, mas usados apenas 2 vezes. A análise de cerume confirmou que pertenciam precisamente a Caleb. Durante o interrogatório, Caleb explicou sua recusa aos tampões de ouvido simples e diretamente. Não ajudam. Tenho tinnitus, barulho nos ouvidos. Com os tampões fica só pior. A investigação novamente levantou a questão de por que ele não comprou um CPAP, dispositivo médico recomendado pela enfermeira escolar a Evan. Caleb novamente respondeu breve e claramente: $1.200 não tenho. No entanto, os investigadores sabiam que Caleb havia gastado dinheiro considerável em 100 comprimidos de diazepam adquiridos em dinheiro apenas 1 mês antes. Esta contradição fortalecia as suspeitas da polícia. A defesa empreendeu uma tentativa de explicar o ocorrido de outra forma. Segundo a versão dos advogados, Caleb não se propunha a causar dano ao filho intencionalmente. Afirmavam que ele apenas tentava aumentar a dosagem de diazepam para que o filho dormisse tranquilamente, permitindo ao pai finalmente dormir e retornar a um regime normal de trabalho. Esta versão apresentava as ações de Caleb como trágica coincidência de circunstâncias e resultado acidental de imprudência. No entanto, esta teoria da defesa logo se encontrou sob séria dúvida depois que chegou à disposição da polícia uma nova evidência-chave. A chamada interceptada de Caleb para seu irmão, datada de 5 de novembro de 2023, mudou substancialmente a percepção do ocorrido. A gravação obtida dos arquivos da operadora Rogers fixou a frase de Caleb: "Se ele não se calar, um dia farei isso para sempre." Essas palavras foram ditas 2 meses antes do desaparecimento de Evan. Não se podia ignorá-las ou atribuí-las às emoções do momento. Caleb evidentemente admitia medidas extremas, e este fato destruía a versão da defesa sobre casualidade e imprudência em seus atos. Agora a polícia se focalizou definitivamente na conexão direta entre os problemas noturnos crônicos de Caleb, o desaparecimento de seu filho e as tentativas de esconder as verdadeiras circunstâncias do ocorrido. O caso não parecia mais uma série de acidentes trágicos. Em vez disso, se desenhava um quadro de ações cuidadosamente planejadas dirigidas à resolução do problema por qualquer meio. Os investigadores já viam claramente que o mecânico silencioso e contido da pequena fazenda Pine Creek Farm estava disposto a ir muito mais longe do que seus conhecidos poderiam ter imaginado. A pressão financeira, o esgotamento físico e as constantes interrupções noturnas do sono se tornaram o fundo sobre o qual se desenvolveu a tragédia de Evan. Restava apenas completar os procedimentos formais para vincular todos os detalhes. A compra de diazepam, as palavras sobre silêncio para sempre, o envio de mensagens falsas do telefone do adolescente, o movimento físico dos restos com a ajuda da técnica da fazenda. Precisamente isso agora estava diante da investigação como última etapa da investigação que começou com uma verificação comum de perdas de calor e levou à revelação do lado escuro e oculto da vida de Caleb Turner. Em 11 de fevereiro de 2025, o júri do condado de Perth reconheceu Caleb Turner culpado sob 2 artigos: homicídio involuntário e tratamento inadequado de restos. Como resultado da investigação detalhada, descobriu-se que a causa da tragédia foi a insônia crônica de Caleb, acompanhada de enxaquecas dolorosas e barulho noturno constante. O desejo de conseguir silêncio a qualquer preço levou a consequências trágicas. Em 11 de janeiro de 2024, Caleb preparou chá para seu filho, adicionando diazepam em volume de aproximadamente 42 miligramas,
o que excedia a dose terapêutica admissível 4 vezes. O adolescente, que tinha sérios problemas de respiração durante o sono, adormeceu e não acordou mais. A combinação do medicamento sedativo e da forma grave de apneia se tornou mortal. Depois que Caleb percebeu o ocorrido, decidiu esconder os rastros do incidente. Durante a noite, ligou o mini carregador agrícola Bobcat, transportou os restos do adolescente para um silo não utilizado no território da fazenda e cobriu com cal, calculando assim evitar a descoberta. A câmera de vigilância fixou o trabalho do Bobcat das 4h50 às 5h10 da manhã. Posteriormente, a perícia confirmou a presença de sangue de Evan no pedal da máquina. Para criar uma falsa impressão de que o filho se encontrava longe de casa, Caleb mensalmente enviava mensagens SMS curtas do telefone de Evan, imitando a comunicação do adolescente com sua mãe. A análise do Nofemtol doméstico provou que todas as mensagens foram enviadas da oficina onde se encontrava o próprio Caleb. Isso excluía a possibilidade de envio de mensagens do silo, já que a distância dele ao nó excedia a zona de cobertura da rede. As imagens de câmera térmica da empresa Agritherm Audit, feitas em 14 de janeiro de 2024, confirmaram a presença de uma mancha térmica fraca no silo, causada pela presença de restos recentemente colocados. O exame repetido de 24 de maio do mesmo ano mostrou elevação de temperatura dentro do silo até mais 9 graus Celsius, causada por processos internos de decomposição. Ao longo das sessões judiciais, a defesa provava obstinadamente que as ações de Caleb não foram intencionais e que ele não tensionava causar dano sério ao filho. No entanto, a acusação conseguiu quebrar definitivamente esta versão graças às evidências apresentadas. A gravação de conversa telefônica de 5 de novembro de 2023 entre Caleb e seu irmão, na qual Caleb declarou: "Se ele não se calar, um dia farei isso para sempre", desempenhou papel decisivo no tribunal. Adicionalmente, foram apresentadas folhas de pagamento mostrando multas financeiras regulares de Caleb por atrasos no trabalho causados por falta crônica de sono. Os jurados, levando em conta o reconhecimento parcial de Caleb e a ausência de evidências diretas de assassinato planejado antecipadamente, proferiram o veredito: 16 anos de privação de liberdade com cumprimento em instituição correcional de 2. Regime estrito. Após o anúncio do veredicto, Caleb foi escoltado do edifício do tribunal para a prisão preventiva. Os portões da instituição se fecharam atrás dele definitivamente, marcando o fim da longa e tensa investigação. A fazenda Pine Creek, após esses eventos, permaneceu completamente abandonada. Algumas semanas depois, os inspetores da empresa Agritherm Audit realizaram outro exame de controle do território. O silo onde antes foi encontrado Evan se revelou perfeitamente frio. Nenhum sinal de calor ou vida era mais fixado. Assim, a história trágica, que começou com uma verificação comum de perdas térmicas, terminou com a revelação completa de um dos casos mais misteriosos na história do condado de Perth.